Bom dia! Continuamos firme na nossa campanha. 7 dias para uma virada financeira com Deus. Mas nós temos que ter o nosso equilíbrio. Muitas pessoas buscam primeiro a riqueza e esquecem de buscar a Deus. Mas nós temos que ter o equilíbrio na nossa vida. Tudo na nossa vida tem que ter o equilíbrio. Temos que buscar a Deus em primeiro lugar. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Isso é Bíblia. Isso é a palavra do Senhor. Temos que buscar a nossa riqueza, nossa prosperidade, sim, mas com equilíbrio. Primeiro lugar é Deus. Nós não podemos chegar ao extremo. Eu pergunto a você, qual é o seu Deus? É a sua riqueza? É o seu dinheiro? Nós estamos nessa campanha. Você está notando que cada dia nós temos trazido um tema bíblico, um tema da palavra do Senhor que Ele nos orienta. E nós vamos ter, sim, a nossa virada financeira, mas com Deus em primeiro lugar. Colocamos o nosso trabalho na presença de Deus. Nós colocamos tudo nas mãos de Deus. Então, eu quero meditar com você, que está em Marcos, capítulo 10. Ele é grande, eu vou começar no 10, capítulo 10, versículo 20. E quero que você pare e analise que para Deus tudo é possível. Tem pessoas que a gente fica ao extremo, né? É só materialismo, só dinheiro, não. Nós temos que ter um equilíbrio em tudo. Deus fará milagres, Ele irá agir. Porque para Deus nada é impossível. Nós temos que ter o equilíbrio em tudo que nós fizemos. Colocarmos Deus em primeiro lugar. Fazer o nosso trabalho com excelência. E ter a certeza que Deus nos capacita, Deus nos orienta. Olha o que diz a palavra do Senhor. Depois leia Marcos capítulo 10 todo e você irá entender melhor o que eu vou falar. Eu vou ler para você. Capítulo 10 de Marcos, a partir do versículo 20. E quero que você preste atenção. Tudo na vida nós temos que ter equilíbrio. Você pode orar, você pode buscar, você pode se prostrar aos pés do Senhor, você pode fazer as coisas, mas tudo dentro da palavra do Senhor nós temos que ter um equilíbrio. Fazer o que nós fizemos com excelência para o Senhor. Quando nós trabalhamos, nós temos que colocar na presença de Deus como sendo para Deus. Porque tudo que você fizer com excelência, pode ter certeza que Deus vai te honrar. Olha o que diz aqui. E ele declarou, mestre, a tudo isto tenho obedecido desde a minha adolescência. O que ele tinha obedecido? Ele honrava pai e mãe, ele buscava a Deus, ele obedecia a palavra do Senhor. Mas Jesus olhou para ele e o amou. Jesus amou ele no primeiro instante que olhou, porque ele obedecia os seus ensinamentos. Ele obedecia todas as palavras que o Senhor falava, que ele disse assim, ó, quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelho diante dele e lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele disse, Senhor, eu faço tudo isso. Jesus o amou, porque ele falou com sinceridade. Jesus conhecia o coração dele, e olha o que o Senhor disse. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vai e venda tudo que você possui e dê o seu dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Por que será que Jesus falou isso para ele? É uma pergunta que a gente deve fazer. O que será? Será porque ele só corria atrás de dinheiro? Será que ele não olhava para os pobres? Será que ele não estendia a sua mão? Será que ele não abençoava alguém que encontrava com necessidade? Uma pergunta que a gente pode fazer. Você que tem uma vida financeira boa, você tem uma situação financeira boa, você que pode ajudar alguém,
pode dar uma carona para alguém, não dá. Você pode pagar um pão para alguém, para uma família, dar uma cesta básica para alguém e você não dá. Eu pergunto para você, você ajuda alguém? Você estende a sua mão, dá um pão para alguém que pede? Dá uma cesta básica para alguém que está precisando? Uma família que está necessitando do material escolar? Alguém que precisa de um copo de água? Você tem dado alguma coisa? Porque Jesus amou quando ele disse que ele obedecia tudo, mas mandou ele vender o que as propriedades dele para dar aos pobres. Aí o que ele fez? Veio e disse, depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos, como é difícil os ricos entrar no reino dos céus? Como é difícil as pessoas que só querem para si. Como é difícil que as pessoas, quanto mais ganham, mais querem, mais querem, mais querem. Não tem um equilíbrio na sua vida. Só corre atrás de riqueza. Não pense em dividir. Tem pessoas que quanto mais tem, mais quer, mais quer, mais quer. Nós sabemos disso. A Bíblia nos ensina sobre isso. Então, tudo na nossa vida temos que ter equilíbrio. A Bíblia nos aconselha que nós temos que ter vida e vida em abundância. Você pode ser rico, sim. Você pode ter muito dinheiro, sim. Mas seja com equilíbrio. Se você vê alguém que está necessitando de um pão, que você sabe que não vai te fazer falta, dê um pão para essa pessoa. Dê uma cesta básica. Dê uma roupa, dê um agasalho. Ajude os necessitados. Isso é Bíblia. Isso é bíblico. O Senhor nos diz, para a nossa vida nós temos que ter tudo equilíbrio. Não ter o Deus como nosso, não ter o dinheiro como nosso Deus. Porque se nós buscarmos Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Então continua ainda dizendo, os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu, filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntaram uns aos outros, neste caso, quem poderá ser salvo? Aí até os discípulos questionaram a Jesus, mas olha a resposta de Jesus. Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Todas as coisas são possíveis para Deus. Em primeiro lugar, o que é que eu quero trazer essa reflexão para nós hoje? Busque primeiro o reino de Deus. Busque tudo com equilíbrio. Se nós tivermos equilíbrio, o segredo de tudo isso é nós termos equilíbrio. Hoje, agora, neste momento, eu quero orar por você. Quero pedir a Deus, nesta oração, que você busque a direção de Deus, que trabalhe com dedicação, que saiba administrar bem o que Deus tem dado para você e possa ajudar as outras pessoas que você tenha, porque a Bíblia nos ensina que é melhor dar do que receber. Pai, eu estou aqui orando, estou aqui clamando, estou pedindo, Pai. Olha para os teus filhos, Senhor. Dá a eles, Pai, a sabedoria para administrar tudo que tu tens dado para eles. Dá sabedoria para eles, Pai, que eles venham entender, Senhor, que tudo que o Senhor coloca na mão deles, Pai, eles têm que administrar com excelência. Eles têm que fazer, Senhor, como estou fazendo para ti, Senhor. Que tu coloca, Senhor, a tua bênção sobre a mão deles. Que eles têm que buscar, sim, o teu dom da riqueza, sim, mas com um equilíbrio, para que eles possam ter a fé, que eles não venham confiar no dinheiro deles e deixar de acreditar no teu poder, porque para ti tudo é possível. Tudo é possível aquele que crê. Pai, eu peço, Senhor, que o nosso segredo neste momento, Pai, que nós venhamos confiar em Ti sem negligenciar o nosso trabalho, sermos um bom administrador nas nossas finanças, para que Tu possa dar uma virada na nossa vida financeira, Pai. Porque hoje eu peço para você, que está aqui me ouvindo, está fazendo essa campanha, que você está equilibrando fé e finanças? Ou precisa ajustar alguma coisa? O Senhor tocou no meu coração para me fazer essa pergunta para você. Você está equilibrando bem a sua fé
e as suas finanças? As duas estão andando juntas, a sua finança e a sua fé? Ou você tem que dar uma ajustada? Também estarei orando para que seja ajustada esse equilíbrio na tua vida. Porque o nosso Deus é Deus de equilíbrio. Nosso Deus é Deus que trabalha, porque Ele te deu a inteligência, Ele te deu a sabedoria, mas você tem que saber administrar isso que o Senhor te deu, sem idolatrar o teu dinheiro, sem idolatrar o teu carro, sem idolatrar o teu apartamento, a tua casa, aquilo que você tem. Você tem que amar e adorar a Deus, que Ele que te dá saúde, Ele que te dá todas as coisas. Se não for Deus na tua vida, nada disso. Porque vem um vento, leva todas as coisas. Mas nós temos que pedir a Deus e confiar nele. Porque aqui, como diz a palavra dele, aqui no verso, o capítulo 10 de Marcos, versículo 27, Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível. Quantas vezes você para numa situação que acha que é impossível? Mas para Deus, não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Para Deus, tudo é possível. Então, eu quero que você acredite que para Deus tudo é possível. Eu quero pedir ao Senhor para que Ele dê recursos para você saber administrar todos os bens que Ele tem te dado. Que você seja um bom administrador das suas finanças. Que você seja um bom administrador, como esse jovem, ele era. Ele era um homem que temia Deus, compreendia Deus, mas ele tinha um apego tão grande que ele não vendia nada para ajudar os pobres. Jesus nos ensina que nós temos que ter, se Ele abençoa nossas finanças, Ele abençoa, Ele dá uma virada extraordinária para nós, mas nós temos que abençoar os outros, a outra pessoa, para que essas pessoas também, que não tenham essa bênção de Deus da prosperidade, porque Deus dá para todos nós. Se nós clamarmos, se nós pedirmos, porque a palavra dele diz, tudo que nós pedimos a Ele, crendo, nós recebemos. E eu faço essa pergunta para você: aonde está o teu coração? Aonde está o teu coração? Responda para mim. Aonde está o teu coração? Na riqueza? Ou o teu coração está em Deus? Porque nós temos que ter uma vida equilibrada, gente. Nós não podemos buscar só dinheiro, só Deus também não. Nós temos que buscar Deus em primeiro lugar, temos que fazer o nosso trabalho com excelência, com dedicação, com zelo, com carinho, com amor, que Deus te deu esse trabalho. Não negligencie o teu trabalho, porque se você negligenciar, você vai perder. Depois vai culpar Deus. Ah, Senhor, como? Não, você tem que fazer com excelência. Mesma coisa como se você estivesse fazendo para Deus, porque os olhos do Senhor estão sobre o teu trabalho, sobre as tuas finanças, sobre as tuas coisas. Então você tem que ter uma vida equilibrada. Você tem que buscar a Deus em primeiro lugar, sim. Porque Ele dá saúde para você, Ele dá trabalho para você, Ele te dá tudo que você precisa. Mas você tem que ser fiel, porque Ele pede para que nós ajudamos os necessitados. Mas nós temos que pedir sabedoria para Ele também, para nós administrarmos bem o que Ele nos dá, sermos os bons mordomos do Senhor aqui na terra. Nós temos que fazer a nossa parte. Você tem um trabalho que não gosta do trabalho, peça a Deus o novo, ou peça a Deus o amor pelo seu trabalho. Abençoa o teu patrão, abençoa o teu trabalho, abençoa o teu dia. Senhor, hoje eu estou indo no meu trabalho, eu trabalho com vendas, Senhor. Abençoa, Senhor, manda clientes para que eu feche a minha meta, Pai. Você tem que fazer com excelência, porque se você administrar bem o que o Senhor te deu, Ele te colocará em lugar de honra e lugar de destaque. Mas se você levantar de manhã, ficar xingando, meu trabalho é uma porcaria, eu não gosto do meu trabalho, aí vai ser uma porcaria mesmo. Como que Deus vai honrar e vai abençoar? Se você não abençoa o teu patrão, se você não abençoa o teu salário, se você não abençoa onde você coloca a tua mão, porque o Senhor diz, tudo que nós colocamos a nossa mão prosperará. Então creia, seja fiel no pouco que no muito o Senhor vai te colocar. Seja um bom administrador dos bens que o Senhor te coloca. Seja um bom administrador no teu trabalho, nas tuas finanças, administra com sabedoria. Se você não tem sabedoria para administrar as tuas finanças, peça a Deus, que o Senhor diz, tudo que nós pedirmos, crendo, recebemos. Então creia, o Senhor vai agir, assim como o Senhor
abençoou, amou esse jovem, que ele obedecia pai, obedecia mãe, obedecia os mandamentos do Senhor. Mas ele, o amor dele estava nos bens dele, porque não quis vender nada, porque o Senhor disse, vai e vende tudo que tu tem. Ele poderia ter dito, Senhor, eu vendo a metade e dou para os pobres. Mas não, ele nem isso, ele disse, só ficou triste e foi embora. Então, porque você que tem muitos bens, que Deus foi bondoso com você, saiba administrar bem tudo que você tem. Se você tem pouco, administre bem o teu pouco, que no muito o Senhor vai te colocar. Então acredite que o nosso Deus faz milagre, que o nosso Deus é Deus de poder. A minha pergunta para você é hoje, você precisa ajustar alguma coisa na tua vida? Na tua parte espiritual? Na tua parte financeira? Qual área que você está precisando ajustar? Escreva, que nós estaremos juntos orando, clamando e declarando no nome de Jesus Cristo que você vai ter um equilíbrio na sua vida. Porque nós temos que ter uma vida equilibrada na presença do Senhor. Nós temos que buscar a Deus em primeiro lugar. Ore e clame ao Senhor direcionamento para o seu dia, direcionamento para o seu trabalho, para as suas finanças, como administrar a sua vida, como administrar as suas finanças, como administrar a tua casa. Peça, Ele dá. O Senhor dá sabedoria àqueles que precisam, àqueles que pedem. Ele não joga na cara depois, não. Ele é fiel, Ele te ama. E eu creio, eu peço no nome de Jesus Cristo, estarei orando novamente para que o Senhor te dê o equilíbrio e te dê sabedoria para que você possa administrar os recursos que você tem. Porque o nosso Deus, Ele é Deus onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe o que você precisa. E esta oração estarei abençoando a tua vida, declarando a bênção do Senhor sobre a tua vida. Pai, eu falei a tua palavra, eu profetizei a tua palavra e eu creio, Senhor, que tu neste momento, Pai, tu vai dar sabedoria dos altos céus, Pai, para que eles venham saber administrar a sua vida com equilíbrio, Pai. Que eles saibam, Senhor, administrar a sua vida, das suas finanças, Pai, que eles saibam administrar o seu trabalho, Pai, que eles saibam, Senhor, administrar a sua vida espiritual, Pai, porque tu enche ele de sabedoria neste momento, Senhor. Abre a mente deles para que eles tenham sabedoria dos altos céus, Pai. Eu os abençoo no teu nome, Pai, que a tua glória, Senhor, que a tua presença, Pai, que o teu poder e a tua graça estejam sobre a vida de cada um deles, Pai. Senhor, eu repreendo tudo que tem fora do equilíbrio, Pai, que eles não sejam equilibrados neste momento, Pai, se eles estão buscando mais a Deus, Pai, se eles estão negligenciando o trabalho deles, Pai, eles não estão querendo ficar orando e confiando, o Senhor vai mandar, não, tu queres que nós tenhamos equilíbrio, o Senhor diz, buscar primeiro o reino de Deus, de todas as outras coisas vos serão acrescentadas, sim, mas é com equilíbrio. Nós temos que ter o nosso momento de oração, o nosso momento de meditação, o nosso momento do nosso trabalho, nosso momento de administrar nossas finanças, administrar nossa casa, nossa família. Senhor, dá equilíbrio para os teus filhos na área espiritual, na área financeira, na área emocional. Senhor, enche os teus filhos com sabedoria dos altos céus, Pai. Eu declaro um dia de vitória, um dia de bênção, Pai. Receba o teu milagre. Eu agradeço a Deus por você estar fiel aqui nessa campanha. E eu creio que você também terá a sua virada financeira, mas com Deus. Porque eu falo sempre, esta campanha é uma virada financeira, mas com Deus na sua vida. Não é amor só pelo dinheiro, não é amor somente por Deus. Busque Deus sim em primeiro lugar, mas dentro do equilíbrio. Hora do seu trabalho, hora do seu trabalho, hora da sua família, hora da sua família. Hora de Deus é hora de Deus, mas primeiro é Deus na tua vida, porque todas as outras coisas Deus irão acrescentar na tua vida. E os recursos que o Senhor entrega na tua mão, saiba administrar. Peça a Ele sabedoria para administrar o seu trabalho, porque a nossa parte nós temos que fazer. Então creia que a nossa parte nós temos que fazer é administrar bem as nossas finanças, administrar bem a nossa casa, administrar bem a nossa vida espiritual, e não idolatrar o dinheiro. Nós temos que amar, adorar a Deus e administrar bem as nossas finanças. Eu te abençoo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba o teu milagre. Amém.